Você já passou por aquela situação em que você sentou para estudar com toda a boa vontade, mas se deu conta depois de alguns minutos ou até de algumas horas que a sua cabeça estava a maior parte do tempo em outro lugar? Olha, se você é estudante, é muito provável que você já tenha passado por essa situação. Eu sou a Ana Lopes do Mais Aprendizagem e hoje eu vou te dar 3 sacadas para você melhorar sua concentração ainda hoje. Então são atividades realmente muito simples que você vai poder aplicar imediatamente e que vão te surpreender pela capacidade de te dar realmente um resultado que melhora a sua concentração. Eu vou começar essa apresentação falando uma frase da Susana Herculano Russell. Ela é uma neurocientista brasileira bastante famosa. Ela tem vários livros publicados, DVDs publicados, ensinando sobre o funcionamento do cérebro. E ela até já falou naquelas palestras do TED. E ela diz que a atenção é o fator mais importante do processo de aprendizagem. Essa afirmação, ela se torna ainda mais séria quando a gente para pensar que a gente está vivendo num mundo hiperconectado em que as pessoas têm a atenção dela desviada por várias coisas o tempo todo. E é muito difícil você manter a concentração quando a sua atenção está sendo desviada por um apito de celular, por uma chamada no Facebook ou qualquer coisa desse gênero. Então, a gente tem que trabalhar a nossa concentração para combater os efeitos de viver nessa sociedade hiperconectada que a gente trabalha. E é disso que eu vou tratar nessa apresentação, dando 3 sacadas para você melhorar a sua concentração de uma maneira simples e realmente eficiente. A primeira sacada é parar. E eu vou explicar o que significa parar. A maioria das pessoas, quando tem muita coisa para estudar, elas acabam fazendo grandes jornadas de estudo que duram aí de 4 a 5 horas. E eu já vi muita gente que tem até uma resistência a parar para fazer qualquer outra coisa, porque fica com medo de perder a concentração ou de não conseguir voltar depois. Só que isso, do ponto de vista da aprendizagem, é muito ruim. Vamos lembrar aqui o que o gráfico da memória do Tony Buzan falava sobre o uso do tempo de estudo. Lembra que esse gráfico, nessa linha horizontal aí, fala de um período de estudo. E a linha azul, claro, ela mostra justamente o que acontece ao longo de um certo período de estudo. Você começa com um grau de retenção da informação muito alto aqui no ponto P, e depois a tua retenção cai muito rapidamente e você passa a maior parte do tempo com um grau de retenção muito ruim, que só melhora um pouquinho no final, porque você tem o fenômeno da recência. Então, o que acontece quando você tem uma jornada de 4 ou 5 horas de estudo? Você passa a maior parte dessas 4 ou 5 horas com um grau de retenção da informação muito, muito baixo. Tá? E é assim que a nossa memória funciona. Um dos motivos para isso acontecer é justamente porque a gente não consegue manter a concentração por tanto tempo assim. Tá? Tem a questão do cansaço e tal, do esgotamento, mas tem a questão da incapacidade da gente de manter a concentração por um período tão longo. É como se você tentasse manter um músculo contraído por tempo demais. O que vai acontecer? Você vai perdendo a sensibilidade, vai dar uma cãibra e tal, não funciona. Então, o que você tem que fazer se você tem 4 ou 5 horas para estudar e você tem muita coisa para estudar e você tem que aproveitar essas 4 ou 5 horas da melhor maneira possível? Certamente, sentar e tentar estudar tudo de uma tacada só não vai ser a melhor maneira. O ideal é que você trabalhe com vários intervalos. Algumas pesquisas bem recentes da neurociência, que não tem nada a ver com o trabalho do Buzan, que são coisas mais recentes mesmo, têm indicado que os intervalos ideais,
eles acontecem a cada período de estudo que dura entre 20 e 40 minutos. Isso vai depender um pouco da pessoa, do tipo de coisa que ela está estudando, do grau de cansaço que ela está, mas esse é um intervalo bastante razoável. Tá? Suponha aí 40 minutos de estudo. A cada 40 minutos, 20 a 40 minutos de estudo, você tem que fazer um intervalo de 5 a 10 minutos. E eu sei que para quem tem muita coisa para estudar, isso parece uma verdadeira loucura, porque parar a cada 20, 40 minutos, a pessoa acha que está perdendo tempo. Mas, na verdade, o que ela está fazendo é melhorando a taxa de retenção dela em cada um desses períodos que ela está estudando. Por quê? Porque cada vez que você faz um intervalo e dá uma descansada, você volta lá em cima para o seu pico de retenção. É como se você começasse um novo período de estudo, começando do seu máximo. Então você mantém o seu grau de retenção muito mais alto o tempo todo em que você está estudando, desde que você faça esses intervalos. E o que tem que fazer nesses intervalos? Qualquer coisa que não seja intelectual. Você pode fazer um pequeno lanche, você pode ir ao banheiro, você pode se alongar inteiro, porque é bem interessante também manter o corpo funcionando, a circulação acontecendo, mas não pode fazer nada que seja intelectual. Você pode até brincar de massinha, que é uma coisa que fizeram num experimento lá na Inglaterra. Mas não pode ser nada intelectual. Por quê? Porque os teus neurônios precisam desse tempo para assentar a informação que você acabou de estudar. Tá certo? Então essa é a situação ideal de estudo para aproveitamento máximo do seu tempo. O que vai acontecer quando você faz isso? Qual o resultado que você obtém? Você obtém uma memorização aumentada. Por quê? Justamente porque você quebra aquela queda da curva da memória e volta para o pico depois do intervalo. Você melhora a sua concentração, justamente porque você não tenta manter o cérebro naquela tensão tanto tempo seguido, né? Você dá esses intervalos de relaxamento, de descontração do cérebro, e o teu tempo de aprendizagem efetiva, ele aumenta. E aqui está a coisa que é contraintuitiva, porque as pessoas acham que se ela tirar 10 minutos aqui, depois 10 minutos ali, depois 10 minutos ali, elas vão, no final do dia, perder 1h30 de estudo. Mas, na verdade, não é assim. Você vai perder muito mais eficiência no seu estudo se você não fizer o intervalo. Agora, você não precisa acreditar em mim cegamente. Nem quero que isso aconteça. Eu sugiro que você, na verdade, experimente. A grande maioria das pessoas que tentou fazer isso, depois de ver um vídeo meu lá no blog, alguma coisa assim, veio com um retorno do tipo: nossa, é incrível como funciona, como eu consigo estudar mais tempo e me manter descansado, como eu consigo lembrar mais do que eu estudei. Então, a melhor maneira de você tirar essa história a limpo é você experimentando. Agora, não adianta experimentar um dia ou outro. O ideal é que você tire aí uma semana para tentar estudar dessa maneira, dando intervalos a cada pelo menos 40 minutos de estudo. Tá certo? E não fazendo nenhuma outra atividade intelectual. Não adianta dar um intervalo estudando português. Você estava estudando português e no intervalo você estuda matemática. Não adianta. Tá? Você tem que realmente parar, dar uma andada, tomar uma água, fazer um alongamento, fazer qualquer coisa que deixe a sua cabeça descansar. Faz isso por uma semana e depois me conta o que você achou. E aí, você gostou desse vídeo? Então dá um joinha ali embaixo e compartilha com seus amigos.